Porto Tibiriçá foi o lugar aonde nasceu o presidente Epitácio. Toda a história está aí provando que aquele Francisco de Aguiar Whittaker chegou em Porto Tibiriçá no dia 1º de janeiro de 1907. Ali começou o desenvolvimento do Oeste Paulista. Aí, do Porto Tibiriçá, surgiu o presidente Epitácio. Como todo brasileiro merece, não ia deixar de não ter o futebol. E ele veio também lá do Porto Tibiriçá com o Esporte Clube Fluvial. Nos anos de 1950, o futebol pegou fogo aqui em Presidente Epitácio. Cresceu tremendamente, chegou ao ponto de ter times disputando o campeonato amador do estado de São Paulo, da Liga Prudentina de Futebol. Cresceu o futebol de Epitácio no ano de 1953, ano em que foi inaugurado o estádio de futebol Francisco Guímaro de Presidente Epitácio. Foi um trabalho feito também por funcionários da Bacia do Prata. E quem trabalhou com um trator que era resto da Segunda Guerra Mundial, que era da Bacia do Prata, foi até o meu irmão Valdemar dos Santos, que preparou todo o gramado do Esporte Clube Presidente Epitácio. Isso nos idos de 1953 foi que disputou-se o primeiro jogo do campeonato amador do estado de São Paulo, aqui na região de Presidente Prudente, mais aqui em Presidente Epitácio. Em 1953 foi inaugurado o Estádio Municipal Francisco Guímaro. E a inauguração, uma semana depois, iniciou-se o Campeonato Amador. E com muita satisfação, muito orgulho, eu era um dos jogadores da Associação Atlética Epitaciana. Mesmo morador no Porto Tibiriçá, mas o meu clube, que era o Esporte Clube Fluvial, ficou se preparando para o próximo ano. Então, em 1953 foi o ano que o futebol de Epitácio desenvolveu e saiu, porque os jogos eram pequenininhos aqui. Aí passou a ser o campeonato amador do estado de São Paulo e foi dividido através da Liga Prudentina de Futebol. Ficou a parte de Presidente Prudente para cá e uma parte de Presidente Prudente para lá. Então a nossa área aqui ficou sendo Presidente Epitácio, Vice-Presidente Venceslau, Piqueubi, Santo Anastácio, Ribeirão dos Índios, Presidente Bernardes e Mirante do Paranapanema. Então, essas foram as cidades que ficaram para disputar o campeonato amador do estado de São Paulo, da Liga Prudentina de Futebol, na área daqui de Presidente Epitácio. Tinha os dois times, o Esporte Clube Fluvial e a Associação Atlética Epitaciana. Mas o Esporte Clube Fluvial ainda não estava preparado para disputar o campeonato oficial. Tinha o time, mas não estava preparado. Então a Associação Atlética Epitaciana foi a que se inscreveu na federação através da Liga Prudentina de Futebol e disputou o primeiro campeonato amador aqui em Presidente Epitácio. A Associação Atlética Epitaciana, com as suas cores verde e branca, foi buscar jogadores lá no Porto Tibiriçá, que eram jogadores do Fluvial. E entre esses jogadores, eu fui um dos escolhidos. Naquela época, o apelido era Melado, e eu que estreou o Mirangueiro em jogos oficiais. A diretoria, tudo aqui de Presidente Epitácio. Não resta dúvida que a turma do Fluvial ficou bem enciumada porque não puderam disputar o campeonato, porque não estavam com a documentação preparada. Aqui de Epitácio. Então ainda me lembro muito bem até a escalação da Associação Atlética Epitaciana.
Então o time da Itaciana era Melado, Zé Peru, Valdemar da Dona Pina, Cândido, Nelsinho e Barros, Erasmo, Nido, Baiano, Elcio Rocha e o ponto esquerda, mais conhecido como Carne Seca, que era o Celso Azevedo. E o time foi tão bem organizado que tinha uma coisa impressionante. Tinha uma torcida organizada de mulheres. Ia um ônibus especial só cheio de torcedoras. Viu? Com aquelas saias plissadas, verde e camisa branca. E torciam mesmo, não ia para todo lugar onde o time jogava, lá ia o ônibus das mulheres. E tudo isso no ano de 1953. A Itaciana começou embalada naquele jogo. Ganhamos o primeiro, o segundo, o terceiro jogos. O primeiro foi aqui contra o time de Anastácio, um time chamado União Ferroviária Anastaciana, mas tudo times preparados mesmo para o campeonato amador. Depois, o segundo jogo ganhamos da União Ferroviária Anastaciana, me lembro muito bem, 2-0, o goleirão ficou bem, né? No segundo jogo foi em Presidente Venceslau contra a Associação Atlética Vencesauense, que também era outra monstruosidade. Ganhamos lá em Venceslau. Fomos jogar em Bernardes contra a Bernardense. Todos os times eram bons, era um futebol amador, mas não tinha nada de amador, viu? Todo mundo, a Itaciana tinha jogadores que vieram lá do sei da onde. A Vencesauense pegava daqui o Tiãozinho, o Toco, que era o melhor jogador nosso, pagaram mais e levaram para lá. Era assim. Aí jogamos contra a Associação Atlética Bernardense, lá em Bernardes, ganhamos de 3-0. Aí depois fomos jogar em Santo Anastácio contra o Fada. Tomamos um banho. O Fada, olha, o Fada era um time monstruoso, você entendeu? E assim foram os times do campeonato 1953 aqui em Presidente Epitácio. O estádio Piraqueiro era lotado de torcedores. O mais interessante dessa torcida organizada da Associação Atlética Itaciana, que na volta dos jogos, o pessoal, a feminina, escolhia alguns jogadores para vir no ônibus com elas. Mas era alguns, era selecionado. E com muito prazer eu falo que eu fui um dos beneficiados. Viu? Porque, principalmente, que foi, me lembrei do jogo, acho que de Presidente Bernardes, viu? Agora, o desastre de Santo Anastácio foi triste, viu? Mas mesmo assim, o time continuou, teve uma boa colocação no campeonato amador.